Então... Mas você sabe que é muito louco, meu pai é médico, né? Meu pai viveu em hospital a vida inteira. E eu há muitos anos, quando eu era moleque, eu perguntava se Deus existia. Meu pai dizia que não. Judeu, meio descrente, assim, sabe? Judeu, mas também não muito praticante. É o judeu que come presunto? É, come. Judeu que vai na sinagoga uma vez por ano no Dia dos Mortos só. Então, o envolvimento dele com a religião era muito pequeno, tanto que ele nem me batizou. Sim, eu ainda tenho prepúcio. E achei que o Brasil precisava saber disso. Cara, não quer explicar porque o nome dele... Terei uma noite bem agradável. O cara não quer explicar porque o nome dele é Pirula. Eu acabei de falar do meu pênis. Pirula... O Pirula aqui tá intacto. Ô, Pirula, deixa eu te falar uma coisa. Meu pai falava isso quando eu era moleque. E aí, pai, Deus existe? Ele falava, imagina, filho, imagina. Não. Anos e anos depois, eu perguntei de novo isso pra ele. Deus existe? Ele falava o seguinte, filho, a quantidade de pessoas que chegaram absolutamente desacreditadas no hospital e milagrosamente apareceram bem, eu cheguei num ponto da minha vida que eu não posso dizer que não existe, cara. Mas aí você começa a pensar nessas coisas. Tudo bem, eu sei que tem religiões que conseguem explicar isso de maneira que é satisfatória para os fiéis, etc. e tal, e até que há uma coerência interna em relação a isso. Mas é a mesma lógica daquele argumento que o pessoal fala do ateu que dentro do avião ele deixa de ser ateu. Uhum. O avião não deixou de cair porque o ateu se converteu ou não, entendeu? Quem morreu, morreu. Quem tinha que morrer, não morresse, entendeu? Se eu fosse uma pessoa muito religiosa, eu não enxergaria a morte como algo tão horrível assim. Na verdade, eu já nem enxergo a morte como algo tão horrível assim. Mas se eu fosse religioso, eu enxergaria menos. Porque eu falaria, bom, eu vou morrer se eu tenho certeza do que vai acontecer do outro lado. Eu sei que eu não vou morrer de fato. Vou encontrar meus entes queridos, ou pelo menos vou encontrar Deus, Jesus, Maomé, sei lá quem. E tô feliz depois. Né? Então eu nem ficaria tão preocupado com isso assim. Então, você tem uma doença muito grave e tal, não sei o quê... beleza, Deus vai te curar. Quando você fala Deus vai te curar e Deus me curou, você tá dizendo que Deus cagou para as outras pessoas que não foram curadas ou que, no mínimo, aquelas pessoas estão agora nos braços de Deus, eventualmente melhores do que você. Então, quer dizer... Não, isso não tinha passado pela minha cabeça. Então, quer dizer, se Deus é todo poderoso e do outro lado da vida você vai ter uma vida boa, etc e tal, né? Uma vida, ou enfim, uma experiência, ou alguma coisa assim, tal. Então, você não deveria estar tão feliz assim de Deus ter te salvado, dependendo da situação. E sacanagem de dizer tal de Deus todo poderoso que coloca uma responsabilidade em cima desse menino, entendeu? De curar todo mundo. Com certeza Deus todo poderoso deve olhar pro cara e falar, querido, o seu caso aí... E aí você chega e fala assim, e as pessoas que não foram curadas, tipo, não, esses aí Deus não ligou pra eles. Né? Então, você pode até interpretar, ou Deus gosta menos dessas pessoas, ou Deus gosta muito mais dessas pessoas que já morreram. Vem logo que eu te quero. Então, quer dizer, quando você vê essa coisa, e fora todo o exercício da ciência, né, de décadas e décadas tentando estudar como curar uma doença. Ou seja, por exemplo, você precisa de um transplante de coração. Chegou desacreditado, transplantou, deu tudo certo. Não, eu vou colocar uma doença que independe de terceiros. Vamos dizer que você chegou com um câncer complicado ali e realmente o câncer ocorre uma remissão, ele diminui e tal, não sei o que, você consegue se tratar. Obviamente faz a radioterapia, a quimioterapia, mas funciona. Quando você vê isso, você fala, nossa, Deus me curou, né? Deus usou as mãos do médico para me curar, que seja, não vou nem tirar aí o mérito dos médicos. Mas aí você chega e fala, quanto tempo demorou para se desenvolver radioterapia, quimioterapia, para você fazer o estudo de como é o crescimento daquela célula cancerígena, como que ela surge, por que ela surge, não sei o quê, sabe, o que pode ter gerado, foi genética, foi alimentação, foi porque você foi exposto a algum elemento que pode ter gerado, quer dizer, você tem tanto um arcabouço de estudos ali que acaba ficando uma resposta bastante simplista, e isso não tem nada a ver com Deus existir ou não, isso tem apenas dar a César o que é de César, não é o que diz na Bíblia, então quer dizer, é você colocar e falar assim, olha, pera lá, você teve, sabe, a coisa é muito mais complexa do que simplesmente rezei e curei. Entendeu? E tem que dar os créditos para quem merece. Coitada do médico que se matou para curar o sujeito, que deu todas as medicações, fez todos os tratamentos. Aí quando o cara cura, foi Deus. Fala, eu me matei aqui, velho. Não, e agora, por exemplo... Eu acho que tem uma questão de... Eu acho que tem uma questão de conforto. Tem um certo conforto, lógico, que eu acho importantíssimo. E eu não vou julgar as pessoas que estão em desespero.